Fala trader, uma boa noite, sejam bem-vindos ao nosso fechamento de mercado do dia 18/5, terça-feira. Então vamos começar aí falando do nosso quadro de cotações aqui, certo? O índice fechou aí em queda de 0,11, tá? O dólar também fechou em queda de 0,31, a Petro teve forte queda aí de 1,16% e a Vale 1% de alta. Beleza? Tivemos aqui os bancos, alguns fechando no positivo, outros fechando aqui no negativo, tá bom? Então bem diversificado, tá? O nosso mercado de ações hoje, mas vamos falar aqui das movimentações do índice e fazer o estudo para o dia de amanhã, tá bom? Então, essas linhas que estão demarcadas aqui, que eu deixei demarcadas, são as mesmas linhas que eu fiz no estudo de ontem, tá? Do fechamento. Então, se a gente reparar aqui, eu comentei com vocês, tá? Nessa movimentação aqui, ó, que se o índice abrisse acima dessa resistência, tá? Dessa resistência aqui, ó, então a gente poderia pensar em compra, né? Quem operou o mercado hoje, tá? Reparou que o mercado ele ficou consolidado nessa região, né? Então, se a gente analisar aqui, ó, houve compras, tá? Houve algumas compras aqui e houve vendas também, beleza? Porque o mercado ele não teve uma direção, né? Ele não, por mais que ele abriu aqui, ó, rompendo a resistência, ele já fez essa movimentação de baixa aqui, recuperando o gap que ele deixou de alta, beleza? Então, quem fez compras aqui, ó, e segurou um pouco de pontos contra, pôde pegar alguns pontos aqui, tá? Que foi o meu caso, né? Eu fiz algumas compras aqui nessa região, tive que aguentar aqui calor, né? Que é um termo que a gente usa aí para operar. Quando a operação ela vai contra a tua posição, então a gente fala que a gente está passando calor, tá? Então, passei algum calor aqui nessa região aqui, fiz algumas compras no mercado, ele veio contra, mas logo ele já recuperou aqui e me deu os pontos que eu precisava, tá bom? Então, quem fez compras e quem fez vendas aqui, se segurou a posição aí, deu para pegar alguns pontos, tá? Mas enfim, como ele não teve uma direção, olha só essa movimentação que ele fez aqui, ó. Então ele abriu nessa região aqui, certo? Ele fez esse movimento de baixa aqui, ó, a princípio para buscar esse suporte aqui, só que isso não aconteceu. Ficou trabalhando aqui, ó, nas mínimas e depois ele fez esse falso rompimento aqui, ó, que tudo indicava que ele ia continuar essa movimentação de alta aqui. E o que ele fez? Ele simplesmente fez falso rompimento e continua aqui nessa região. Então ele ficou nesse caixote aqui que a gente fala, ó, nessa consolidação, principalmente nessa, deixa eu dar um zoom out aqui, tá? Ó, principalmente nessa região de resistência aqui, que é um ponto muito importante, ó, 123 mil pontos, tá bom? Então ele tá, se a gente traçar aqui também, ó, essa linha de tendência de alta, a gente sabe que ele fez, eu até comentei com vocês nos fechamentos anteriores, ele fez essa movimentação de baixa aqui e continuou corrigindo aqui, ó, buscando esse topo, tá? Então aqui é uma região muito decisiva para a gente saber se realmente o índice ele vai continuar nessa tendência aqui, buscando aí alvos mais acima, né? 125 mil, 124 mil, ou se realmente ele vai corrigir e ficar trabalhando nessa região dos 121, 120 mil pontos. Então tá bem enroscado aqui, tá? A gente vai aguardar aí cenas dos próximos episódios, mas vamos trabalhar com o que ele está dando, né? Então, nesse momento ele está consolidado, então a gente tem que ter em mente que a gente não pode buscar aí alvos muito longos, né? Então a gente tem que buscar alvos mais curtos, operar principalmente nas regiões extremas, certo? E não tentar pegar rompimentos, né? Vender sempre nas máximas, comprar sempre nas mínimas, tá bom? Então, vamos aí para o estudo de amanhã. Deixa eu limpar a tela aqui. Deixa eu limpar aqui.
beleza? Vou aproximar aqui. O que a gente tem? Então, de começo aqui eu gosto sempre de marcar os pontos de referência. Então a gente tem aqui esse topo, que é a máxima, e outro ponto agora que ele deixou pra gente foi esse suporte aqui, tá? Então vamos ver quantos pontos que dá isso aqui. Dá aqui aproximadamente 1.100 pontos, né? Então o mercado ele fechou nessa região aqui, ó, dos 122.900. Ele fechou exatamente aqui. E o que a gente pode esperar é que ele abra por aqui nessa região e vá buscar aí essa resistência. O que dá para fazer? Pegar vendas aqui, ó, nessa região em um primeiro momento, né? Então a gente tenta arriscar algumas vendas aqui, sempre dentro de gerenciamento. E se ele abrir nessa região aqui, a gente tenta buscar algumas compras, né? Esperando que ele defenda justamente esse suporte que ele deixou, certo? Caso contrário, a gente tem esse outro suporte um pouquinho mais embaixo, tá? A gente também tem esse outro, a gente pode marcar aqui, ó, esse outro suporte. O que isso significa? Aqui, ó, ele fez resistência nesse ponto, abriu aqui neste ponto aqui, abriu também neste ponto, então a gente deduz aqui que no 121.500, 540, seja um ponto relevante, né? Que o mercado respeite. Então, ele pode vir buscar esses pontos aqui, certo? E a gente tenta pegar aí compras, tá? Com stop abaixo aí dos fundos. Então, se ele voltar e não romper aqui, a gente tenta pegar vendas também. Tentamos pegar vendas aqui em cima. Tudo dentro do gerenciamento e com alvos um pouquinho mais curtos, né? Porque hoje justamente ele provou que ele está consolidado nessa região. Então, caso ele não venha rompendo aí os fundos como continuação de movimento, então a gente não pode esperar muitos pontos. Então a gente sempre tem que operar nos extremos em caso de consolidação e tentar aí pegar alvos curtos. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado aí do nosso fechamento e aguardo vocês amanhã. Forte abraço a todos. Valeu!